mulher, ela já se cobra, mas é de uma forma diferente. É para agradar esse homem, né? É para ser boa na cama, para o homem a reconhecer como boa na cama, né? Assim, existem cobrança para os dois, mas eu acho que para a mulher é mais complexo, é mais complicado, porque já tem muito a ver com essa cobrança para o outro, né? É para agradar o outro. E aí isso é um processo difícil, porque às vezes ela se coloca até em último plano. O prazer dela, também a sexualidade, é em último plano. O importante é ela estar agradando ali aquele namorado, agradando aquele marido, né? Tem algumas bolhas específicas, assim, que talvez exista uma cobrança para essa mulher também ser tão ativa sexualmente quanto o homem, mas acho que na sociedade como um todo, a cobrança do homem é para ele fazer muito sexo. E a cobrança da mulher é para ela agradar esse homem. São muitos mitos ao redor da sexualidade feminina e são muitos mitos também sobre a sexualidade da pessoa com deficiência, né? Então, eu volto na questão da ideia do corpo ideal, né, de que existiria um certo tipo de corpo que merece sexo, merece ter uma vida sexual, e quem não se encaixa nesse tipo de corpo não seria merecedor. E aí a pessoa com deficiência bate de frente, né, com esse ideal, ele já, assim, é na própria vida mesmo, essa pessoa está desconstruindo esse mito, está mostrando que não é assim. Mas mesmo se desafiando, ela é muito afetada por esse mito, né? Porque as pessoas passam a olhar esse corpo PCD como se não fosse merecedor. O que é muito, assim, muito errado mesmo, porque não passa de um mito. E aí, quando a gente fala no corpo feminino com deficiência, fica ainda mais complicado, porque o corpo da mulher já é milimetricamente regulado, né? Desde, assim, do topo da nossa cabeça, a unha do pé, a gente tem que fazer algum procedimento estético, né? Para se aproximar cada vez mais desse ideal. E aí o corpo com deficiência, então, ele está sempre desafiando esse mito, assim, inclusive não se conformando, né, com esse mito. E, querendo ou não, a sociedade realmente não está preparada e cai em cima. Eu tenho essa sensação. Então, assim, por que tem tanto tabu, né, nesses três temas, mulher, sexualidade e deficiência? Porque cada um deles já tem um monte de tabus, né? Quando a gente junta todos numa discussão, a gente só vê assim o tamanho do processo que a gente ainda precisa lidar realmente. Como eu falei, ela está lidando com o fato de ser mulher e ela está lidando com o capacitismo, né? E de tudo que a gente já conversou, todas as consequências que isso traz para a vida, para as escolhas, né? Inclusive para a autopercepção. E aí o que eu percebo é que essas opressões elas afetam muito a autoestima. Então, é um processo assim, complicado para ela construir autoestima. Se a gente está falando de um estar bem resolvido sexualmente, a gente está falando de uma questão de autoestima também, né? Então, essas opressões todas deixam muitas marcas mesmo na forma como essa mulher se olha, como ela se percebe, se ela se acha bonita, se ela se acha capaz também, né? Então, talvez o processo seja justamente esse de entender o quanto, né, que essas opressões marcaram, o quanto que essas opressões afetaram, para chegar nesse movimento de estar bem resolvida com a própria sexualidade. Isso já é bem complicado, assim, para todas as mulheres, mas a mulher com deficiência está vindo com alguns pesos a mais, ela está vindo com algumas cargas a mais. Então, imagina o quanto que é desgastante, né? E você sabe. Mas talvez quem esteja ouvindo, assistindo esse vídeo, não necessariamente sabe dessa realidade. Então, imagina você ter que provar o tempo inteiro para as pessoas, né, que você é capaz de dar conta das demandas da sua vida. E toda hora alguém vindo e te colocando, né, em prova. Toda hora alguém vem e te faz sentir que você não dá conta, assim. Isso é muito desgastante para a saúde mental. Isso é muito, é, é, é muito sofrimento, né, para a saúde como um todo, para a saúde mental especificamente, e isso afeta com certeza a saúde sexual. Então, acho que o caminho para chegar nesse momento de se sentir bem resolvida com a sua sexualidade é esse caminho de enfrentamento, assim, de todas essas opressões e de todas as consequências que isso deixa, né, na história de vida da pessoa. Tem que fazer um processo de desconstrução mesmo, que não é fácil, né, para conseguir estar bem com a sua autoestima, porque a autoestima ela é um dos elementos da sexualidade também. Então,
Eu diria que sim, o caminho é bem complicado, não que seja impossível. E aí, essa eu acho que é justamente a proposta, né? Tanto do seu projeto, quanto, inclusive, da minha clínica também, né? É de entender que, apesar de todos esses percalços aí, é possível, sim, a gente encontrar uma forma de viver essa sexualidade que seja mais leve, né? E que seja mais autêntica também, com a pessoa, com aquilo que ela quer, com aquilo que ela deseja, né? Então, é bem difícil, mas é possível também encontrar esse prazer sexual pleno. E eu tenho falado muito prazer, prazer, mas assim, não necessariamente a gente está falando só de orgasmo, eu estou falando de prazer com bem-estar também, né? De um prazer, assim, de prazer com a vida, de prazer com a sexualidade também, de estar bem, né? Eu acho que o primeiro passo que é fundamental, se abrir para conhecer o próprio corpo, né? Trabalhar alguns tabus que a gente já contou. O tabu de que o corpo não pertence a si, mas pertence a um outro, né? Primeiro trabalhar isso, de que o corpo é seu, você tem direito, né? É, o tabu também de que o prazer feminino ele está em segundo plano, o mais importante é agradar o outro, até mesmo relacionamentos também homoafetivos entre duas mulheres, né? Às vezes as mulheres ainda sentem que precisa mais agradar outro parceiro do que a si mesma. Isso acontece também. Então, assim, esse tabu de que primeiro o outro, depois eu, né? E não precisa ser assim. É possível, inclusive, trabalhar o tabu de que sempre precisa desse outro, né, para exercer sua sexualidade, não é preciso, assim. Inclusive, é muito saudável também que se descubra como viver a sexualidade sem a presença do outro, né? O outro pode vir, pode somar, pode agregar, mas não é dependente dessa figura do outro, né? Até porque a gente ainda vai ver em outra pergunta, sexualidade também é um conceito muito amplo, né? Eu acho que trabalhar, inclusive, também a ideia de que o prazer sexual só está focado no órgão genital. Eu acho que isso também é um perigo muito grande, que às vezes atrapalha também o processo de autodescoberta, porque às vezes a gente acha que o prazer está só ali, né? E o corpo, ele é muito, assim, erógeno, ele todo pode ser muito erógeno, né? Ele todo pode proporcionar prazer. Então, eu acho que parte desse processo de autoconhecimento da mulher PCD é também conhecer como é que, assim, o próprio corpo também responde, né? Quais são as partes do corpo que respondem a quais estímulos, o que é, desperta a excitação, o que desperta o interesse também, né? Porque é sempre muito subjetivo, assim. A gente às vezes acha que uma coisa é universal para todas as mulheres e não é, de forma nenhuma, nós somos muito plurais, né? Então, o que funciona para uma mulher não necessariamente funciona para outra, né? E a gente colocar também todo o foco ali no genital é restringir muito a possibilidade mesmo, né, de viver a sexualidade. Existem várias áreas do corpo que podem proporcionar prazer e até mesmo um orgasmo. A gente não precisa do genital para chegar no orgasmo. As pessoas ficam às vezes muito surpresas quando eu falo disso. E não precisa. É certo que o genital tem a estrutura própria, né? Ele tem um funcionamento próprio para isso, mas o orgasmo é uma sensação assim que vai para muito além daquele orgasmo genital também. Então, eu acho que esse processo de desconstruindo esses mitos, mas principalmente de olhar para o próprio corpo. Talvez um sentido não esteja disponível, né? Mas descobrir como que os outros sentidos funcionam também, né? E como que eles funcionam para a própria sexualidade. Às vezes a gente foca tanto na genital, mas a gente esquece que os outros sentidos do corpo, as outras partes do corpo, também trabalham, né? Dentro das nossas respostas sexuais também. Então, se eu for, assim, trazer alguns dos cuidados, trazer alguns dos pontos principais para uma mulher PCD começar a desfrutar sua sexualidade, é começar a partir daí mesmo, né? Entender quais são esses tabus e entender a potencialidade do próprio corpo, que é dela e só dela, né? E aí, se os desafios para lidar com tudo isso, autoestima, autoimagem, o peso do olhar do outro, os tabus do corpo, se isso tudo tiver demais também, né, para conseguir resolver sozinha, para desfrutar dessa sexualidade também, e tudo isso estiver pesando, né, estiver atrapalhando bastante, pode ser o momento de procurar uma ajuda profissional da psicoterapia, né, para também facilitar um pouco dessa aproximação
consigo, porque é muito do nosso trabalho também, é facilitar a pessoa a se olhar, a se conhecer, e a se aprofundar realmente.